uma pessoa que andou por muitos caminhos, uma trajetória longa. Tenho 49 anos de idade, mas às vezes parece que eu tenho muito mais, pelo tanto de coisas que já aconteceu na minha vida. Então, fazendo uma retrospectiva, eu posso dizer que eu fiz muitas conquistas e estou num bom momento da minha vida. Como que eu posso me definir? Pessoa, né? No meio de uma multidão, com um nome, que para mim é muito importante, porque pelo meu nome eu consigo me definir quem sou, né? De onde vim. Não está só o nome Teuci, mas tem os nomes de família. Então eu trago dentro do Teuci toda uma história e todo o potencial. Eu fui conhecer a reabilitação depois que eu já estava no INSS. Quando eu entrei para o INSS, que eu conheci aquele setor que eu não sabia que existia. A reabilitação, para mim, hoje eu posso dizer que é tudo, porque eu fiquei durante muito tempo encostada, passando por perícias médicas e 4 meses. Aí aquilo ali me deixava muito longe dos sonhos que eu tinha de continuar trabalhando, de continuar sendo útil, porque naquele tempo eu precisava estar trabalhando, então eu desenvolvia certos serviços autônomos. Como eu entrei em 1984, tinha 7 anos de fundação, o CRP, o antigo CRP, então era uma fase de muitos recursos, de plena assistência ao segurado. Eu fiquei maravilhada. Eu achei que era um serviço de primeiro mundo e que na época era o INAMPS, né? E todo mundo queixava tanto do INAMPS, que prestava assistência à saúde. Então, quando eu conheci a reabilitação e conheci aquele atendimento pleno, né, integral ao segurado, eu achei que realmente era um serviço de primeiro mundo e um serviço muito digno, que é todos os profissionais voltados, todos os profissionais em conjunto, uma atuação interdisciplinar em função da recuperação daquela pessoa. Claramente, em algumas sociedades, o trabalho é visto como uma ferramenta fundamental para a dignificação humana, como uma ferramenta fundamental não só para garantir a subsistência, mas para garantir uma percepção de utilidade social daquela vida para a sociedade. Em outras tantas sociedades, você vai ter uma visão do trabalho mais contaminada por um viés mercantilista, ou seja, pela suposição de que, na verdade, trabalhadores são aqueles sujeitos que vão ser utilizados em suas energias vitais para produzir bens essenciais para a sociedade e vão ser minimamente remunerados sobre isso. O que significa que o trabalho em si, algo que nos acompanha desde sempre, não tem sempre ao longo da história o mesmo significado. Esse significado vai variando dependendo dos modos de produção, vai variando dependendo dos consensos sociais das realidades. Na nossa sociedade hoje, o trabalho é visto não como um instrumento de libertação, mas como um fardo. E, ao mesmo tempo, é apropriado por uma lógica que quantifica este trabalho e que o dá como uma ferramenta fundamental para a subsistência, mas de modo desqualificado. Ou seja, há hoje um discurso que penaliza o trabalhador e uma realidade que se apropria do trabalho feito por ele a converter-se em lucro para um grupo muito minoritário. Os nossos segurados eram encaminhados para Belo Horizonte. Era viável a instalação de um centro de reabilitação em Juiz de Fora, para atender Juiz de Fora e a zona de influência. Então foi criado o centro de reabilitação e ele foi inaugurado oficialmente em setembro de 77. A gente recebia os segurados vindo do acidente do trabalho, da perícia médica, e eles chegavam ao CRP para ser avaliados. Tinha uma equipe básica que era formada pelo assistente social e pelo médico. Nós tínhamos uma logística para segurado dentro da cidade. Eles andavam de ônibus urbano. Os que não podiam, a gente tinha uma Kombi que levava e buscava. Os que eram de fora, eles tinham transporte para ir, para voltar, ficavam em hotel. Então tinha um suporte financeiro bom, né? E isso aí foi acabando. Dentro de serviço público, eu falo que a gente tinha um espaço para criar, tinha um prazo para o segurado entrar e sair, mas se você justificasse, embasasse, você podia prolongar esse prazo, dar um atendimento mais adequado para aquele caso. Então,
Era um lugar onde você tinha mais condições de trabalhar do que quando você trabalha com tudo muito esquematizado, sim, né, que você não pode fugir. Do ponto de vista da concepção da reforma, ela se circunscreve a um modelo que estava em voga nos anos 90, vinculado àquilo que veio a ser apelidado de consenso de Washington. Ou seja, o grande problema das sociedades latino-americanas é que tem um Estado grande demais, perdulário demais, ineficiente demais e que, portanto, reduzir o tamanho do Estado, reduzir as ações do Estado junto a uma série de iniciativas em diversas áreas, implicaria ter um Estado mais enxuto, mais ágil, mais eficiente. Isso claramente teve repercussões, no caso brasileiro, a partir do governo Collor, mas se intensificando a partir do governo Fernando Henrique, no processo de reforma administrativa tocado fundamentalmente pelo ministro Bresser Pereira. Obviamente não foi isso que se produziu, pelo contrário, uma série de iniciativas que fundamentalmente dependiam do Estado, não sendo feitas por ele, não foram feitas por ninguém, a lógica do mercado não dá conta de resolver muitos desses problemas, e se reduziu enormemente a presença estatal em áreas nas quais ele era a única garantia, o único fiador da Seguridade Social. Há, portanto, uma série de lógicas liberais que, se instalando ao longo do governo Fernando Henrique, construíram reduções de ações e iniciativas tocadas pelo Estado, produzindo dano social. Não apenas para os servidores públicos, a partir do achatamento salarial, mas para a cidadania brasileira, que deixou de ter uma série de ações que eram tocadas e feitas pelo Estado, sendo ofertadas a ela. Você vai lá, se sente impotente diante de tudo as necessidades que aquelas pessoas têm, e depois se traz, né, para uma equipe para resolver a impotência minha diante da situação e a impotência da equipe em poder resolver certas questões. Porque se nós tivéssemos condições de estar capacitando, se tivesse verba e os cursos à disposição no momento que o segurado precisa, isso com certeza seria uma coisa que iria ajudar bastante no nosso trabalho. Ao longo dos anos, nós temos visto assim, percas incríveis, né, assim, de recursos. Então, assim, a falta de recursos é algo que a gente vem sempre, eu falo, e aprende muito com a reabilitação. Quando eu entrei, o trabalho administrativo ele dava suporte ao trabalho técnico, né, esse trabalho de mais proximidade com o segurado. Então, a gente fazia compra de material para segurado, então era indicado, né, encaminhado para a gente. E a gente fazia essa pesquisa de preços, compras, né, e era assim, era uma coisa mais fácil. Eles entravam na reabilitação profissional, faziam, né, fisioterapia quando necessário, terapia ocupacional e também o acompanhamento psicológico. Com a questão da Constituição, com a questão dali ter universalizado a saúde, foi para o SUS, então não teve mais o acompanhamento psicológico dentro da reabilitação profissional. Naquela época a gente pegava o segurado e fazia um processo terapêutico mesmo, durante todo o programa dele na reabilitação profissional. E a gente ou dava alta, né, quando sentia que ele já estava bem emocionalmente, ou então, quando ele encerrava o programa, ele acabava tendo alta também, concomitantemente do acompanhamento psicológico. Houve um enxugamento da forma como esses processos, né, andavam, da forma como eram concedidos os auxílios materiais, a gente foi ficando mais distante também, porque esse contato foi diminuindo. A aprendizagem que você tem primeiro assim, é como cada um lida com isso, né? Como que eles perderam e o que nós poderemos também diante da nossa falta de recursos, das nossas limitações, o que nós poderemos encaminhar aí, né? De positivo, não muita coisa, assim, muita coisa, porque assim, um aprendizado muito grande, como eu te falei, do adoecimento
pelo trabalho, né? Isso foi um aprendizado, assim, conhecer as doenças do trabalho, o mundo do trabalho, né? Isso foi um aprendizado assim, na minha vida, né? Para conhecer, para entender os outros segurados que estão bem próximos da gente, que são os nossos familiares, os nossos afetos. Eu acho que o que estimula diante, falta isso, as limitações daqui, mas espera aí, é o que se pode, né, assim, você tem potencialidades às vezes em latência, algo adormecido, então o que se faz com isso? Eu acho que ainda é esse apostar, né, assim, esse apostar naquilo que a gente tem ali, né, do que a vida traz às vezes de embaraço, mas vamos poder criar o quê? Eu acho que a minha risada fica muito aí. Porque quando você vê que uma pessoa que chega aqui desestimulada, há muitos anos em benefício, carente, né, e a gente consegue devolver para ela um potencial, né, mostrar para ela, fazer ela passar da posição de incapaz, né, para descobrir, para desabrochar um potencial, eu acho que aí a gente cumpriu o nosso papel. E aí acho que vai ter que cortar. Porque aí eu emocionei. Qualquer coisa positiva que o segurado consegue era uma alegria para você. Essa satisfação que eu já reabilitei, pelos casos, pelas notícias que me chegam, pelos que me identificam na rua, e me deixa muito feliz de saber assim, que eu pude intermediar os recursos a favor deles e eles seguiram a vida deles, construíram família e estão levando uma vida digna hoje. E não é por causa de uma deficiência, né, ou adquirida, né, ao longo da existência que eles devem deixar de sentir que eles são seres humanos capazes, normais e que eles vão conseguir chegar onde eles pensarem que tem que chegar, que deve chegar, eles vão conseguir. Basta acreditar na pessoa, você tem que mudar a sua história, é você que muda a sua história. O senhor sente falta desse trabalho? Né? Ah, muita falta. Já falei que era o meu repouso remunerado. Repouso remunerado? Sinto muita falta.